E se a nossa identidade, tudo aquilo que define quem somos, não estivesse apenas no cérebro, mas codificado em luz? E se essa luz pudesse, de alguma forma, ressoar através de universos? Hoje, a gente vai mergulhar em uma hipótese que conecta física quântica, neurociência e a própria essência da existência. Ok, vamos começar por aqui. Essa frase é o coração de tudo. Ela nos propõe um desafio. E se a consciência não for algo que simplesmente acaba, mas sim uma informação que continua? É uma ideia bem radical, que começa, como toda boa ciência, com um dado que simplesmente não deveria existir. A nossa história começa no laboratório da doutora Helena Kovacs. Ali, um experimento que era para ser rotineiro acabou abrindo uma porta para uma realidade totalmente nova. A premissa era bem simples. A consciência produz um sinal de luz coerente no cérebro. Então, quando a consciência é desligada pela anestesia, esse sinal deveria, desaparecer, certo? A luz que o cérebro emite deveria se tornar aleatória, incoerente. E, de fato, os primeiros 17 pacientes confirmaram exatamente isso. E então, veio a paciente 18, Dona Conceição. Mesmo em anestesia profunda, o cérebro dela emitiu um sinal de luz com uma coerência de 0,91. Para se ter uma ideia, esse número é o mesmo que o de um meditador mestre no auge de um estado de fluxo. Em um paciente inconsciente, esse dado não deveria existir. Era teoricamente impossível, a não ser, claro, que a premissa inteira estivesse errada. Pois é, esse único dado forçou uma reavaliação completa de tudo. E se a consciência não produz a coerência? E se for o contrário? Talvez a coerência que produz a consciência. Isso levou a uma hipótese nova e, olha, revolucionária. A base dessa nova ideia, que ficou conhecida como hipótese da assinatura fotônica da identidade, ou HAFI, começa com os biofótons. Nossos corpos emitem luz, mas veja bem, não é uma luz qualquer. Ela é coerente, organizada. Ela carrega informação. E como essa informação é organizada? A hipótese aponta para os microtúbulos, dentro dos nossos neurônios. Eles funcionariam como uma espécie de rede de fibra ótica biológica, sabe? Canalizando esses biofótons e criando um campo de luz coerente por todo o cérebro. E é aqui que tudo se amarra. A bioquímica de cada pessoa é única. A nossa história de vida, as experiências, tudo isso vai moldando a geometria dessas fibras óticas biológicas. O resultado é que a luz que passa por elas carrega uma assinatura única, uma impressão digital fotônica. A essência da identidade codificada em luz. Tá, mas se a identidade é uma frequência de luz, uma pergunta surge na hora. Será que ela pode ressoar com outras frequências parecidas? A evidência para isso não vem só de dados de laboratório, vem de histórias humanas profundamente estranhas. Vamos conhecer o Pietro. Ele tem essa sensação de que existe uma outra versão dele por aí, uma que tomou decisões diferentes. Em um universo paralelo, o segundo Pietro é um físico que, apesar de nunca ter aprendido, sente as mãos se moverem como se soubessem tocar violão. É como se os mundos dele se tocassem. E aqui está o detalhe mais interessante. A física por trás da RAF permite medir o quão parecidas são duas assinaturas. A fidelidade quântica entre os dois Pietros é de 0,94. Numa escala de 0 a 1, onde 1 seria uma cópia perfeita, isso quer dizer que eles são quase idênticos. E isso permite um acoplamento ressonante. Pense em dois diapasões que vibram juntos, entre os universos deles. Um outro caso é o da Mamaya. Ela não apenas sente, mas ela percebe ativamente a presença de uma outra versão dela mesma. Uma versão que vive num universo onde um trauma que definiu a vida dela simplesmente não aconteceu. E isso nos leva à implicação mais profunda dessa teoria toda. O caso da Maya levanta uma questão fundamental sobre trauma. Será que ele deixa uma marca permanente na nossa identidade ou é algo que pode ser mudado? A resposta pode estar numa frequência de luz bem específica. As medições revelaram que um trauma severo deixa um pico persistente no espectro biofotônico de uma pessoa, especificamente em 480 nanômetros. É um marcador físico, mensurável, de uma ferida psicológica. A grande questão era, essa marca é para sempre? E aqui tínhamos duas cientistas com duas interpretações. A Isadora via esse pico de 480 nm como uma cicatriz de frequência, uma marca que não podia ser apagada. Mas a doutora Kovacs, observando a interação da Maya com a sua outra versão, descobriu algo revolucionário. O pico não era uma cicatriz fixa, era um estado responsivo. E o que ela descobriu foi surpreendente. Quando a assinatura da Maya ressoou com a da sua versão sem trauma, o pico diminuiu. O fenômeno se chama interferência destrutiva.
É como se a luz saudável de uma identidade estivesse, na prática, cancelando a luz ferida da outra. Isso não é só teoria, sugere uma base física para empatia e para cura. Certo, mas onde essas ressonâncias acontecem? Qual é o meio que conecta um Pietro a outro, uma Maia a outra? Para entender isso, a gente precisa mudar radicalmente a nossa ideia sobre o nada. A física moderna nos diz que o espaço vazio, na verdade, não está vazio. O vácuo quântico, que é o estado de menor energia do universo, não é a ausência. Muito pelo contrário. É o lugar mais ativo do universo. É um campo fervilhante de energia, de partículas virtuais aparecendo e sumindo o tempo todo. A RAF propõe que é nesse oceano de potencial puro que as assinaturas de luz ressoam. Nas palavras da própria doutora Kovacs, o vácuo não é a camada fundamental da realidade. É só a primeira camada que estamos começando a entender. A realidade tem uma profundidade que a gente mal começou a imaginar. Essa imagem ajuda a gente a visualizar essas camadas. Começamos com o nosso vácuo, o meio para as ressonâncias. Abaixo dele, o estado do qual o nosso universo nasceu. Mais fundo ainda, uma paisagem com 10 elevado a 500 universos possíveis, cada um com sua própria física. E lá na base, a espuma quântica, onde o próprio espaço-tempo emerge de algo ainda mais fundamental. Basicamente, a nossa realidade é só a pontinha de um iceberg cósmico. E essa visão de uma realidade em camadas nos leva a uma última e, olha, estonteante conclusão sobre o que significa ser um indivíduo. De acordo com a mecânica quântica, um sistema pode existir em múltiplos estados ao mesmo tempo. É o que chamamos de superposição. A implicação final da GAF é que a nossa identidade não está presa a uma única camada da realidade. Ela existe como uma superposição através de todas elas. O eu que nós experienciamos é apenas a camada com a maior probabilidade, a amplitude dominante. E isso nos traz de volta à nossa pergunta inicial. Se somos uma sinfonia de probabilidades ressoando através das camadas do ser, o fim da vida talvez não seja o silêncio. Talvez seja apenas a nossa melodia principal diminuindo, permitindo que as outras notas, as outras versões de nós, ressoem mais forte. O que é a morte, então? Senão uma redistribuição da música?